Fala pessoal, aqui é o Will do Concurseiro 01 e nos próximos momentos você vai ver uma aula muito importante sobre o conteúdo da prova da segunda fase do CP100. Nessa fase, você sabe, né? É cobrado assuntos específicos da sua engenharia. A gente tirou ela do nosso preparatório e se você quer que mais aulas assim sejam disponibilizadas de graça no YouTube, é muito importante que você clique aqui no botão de curtir para que a gente entenda que esse vídeo é relevante para você, assim nos motiva a trazer mais aulas assim. Também se inscreve no nosso canal e ativa o sininho para saber quando outros vídeos assim forem postados. E depois dá uma olhada aqui embaixo no link da descrição que a gente tem um material para você já ir se preparando para esse concurso, com provas anteriores, um cronograma de estudos que vão te ajudar muito na sua preparação. Então aguarda a vinheta que a aula já está começando. Olá, seja bem-vindo à aula número 17 do nosso curso de circuitos elétricos. Hoje nós vamos falar com mais alguns detalhes sobre a série integral de Fourier. Lembrando que essa aula de hoje ela já teve uma parte introdutória, onde eu comentei sobre Fourier e Laplace, e agora na sequência eu vou me aprofundar em Fourier e nos próximos vídeos também irei me aprofundar sobre Laplace. A recomendação inicial de toda a aula permanece. Para aproveitar ao máximo o conteúdo, pegue um copo d'água, coloque fone de ouvido, se possível, assista a aula pelo notebook ou computador e lembre-se que essa aula é uma gravação, então tente focar em revisar os conceitos práticos e teóricos e, posteriormente, você pode complementar a sua anotação assistindo o vídeo mais uma vez. Bem, se você está acompanhando o curso por inteiro, você vai perceber que alguns comentários básicos dessa aula você já deve ter ouvido. Por exemplo, dentro da análise de Fourier, onde nós vamos abordar a série e a integral, para a perspectiva da série, eu quero destacar que a série de Fourier ela é uma técnica utilizada para expressar uma função periódica em termos de senoides, possibilitando a análise dos circuitos pelo método dos fasores. E nós já sabemos que o método dos fasores é um método que veio para facilitar as operações que, no domínio do tempo, nós precisaríamos de mais recursos matemáticos, ok? Uma outra perspectiva sobre a série de Fourier é que ela decompõe uma função periódica em uma componente contínua e outra alternada. E essa decomposição é formada por uma série infinita de senoides harmônicos, ok? Então, essa segunda definição, talvez ela esteja mais alinhada com a perspectiva aqui do curso de circuitos elétricos, ok? Acredito que você já viu essa equação, se você assistiu às últimas aulas. Aqui está sendo enunciado a série de Fourier trigonométrica em função de três constantes, A0, AN e BN. Então, f de t igual a 0 sobre 2, somatório de 1 até infinito de AN cosseno de n-0t mais BN seno de n-0t. E a gente também já comentou sobre como calcular essas constantes. O A0 sobre 2 você pode calcular ou por uma integral ou fazendo a razão da área da função em um período dividido pelo valor do período. Destaco novamente que é importante, se você buscar calcular o A0 sobre 2 por essa segunda alternativa, é importante que você de fato enxergue a área da função em um período. Pois se você calcular a área fora desse intervalo, o teu cálculo estará errado. A NBN, você, no caso aqui, irá calcular através de uma integral. Percebam que as duas integrais, o que muda é a função trigonométrica representada, uma em função de cosseno e a outra em função de seno. Então, a n é igual a
2 dividido pelo período, integral dentro de um período, então aqui eu estou analisando de menos t sobre 2 até t sobre 2, f de t cosseno de n ômega 0 t dt. Destaco que você pode mudar o intervalo de integração desde que você continue englobando um período da função. Para o Bn, você pode calcular o Bn fazendo 2 dividido pelo período, integral de menos t sobre 2 até t sobre 2, f de t seno de n ômega 0 t dt. Bem, quando a série de Fourier trigonométrica ela é cobrada, na maioria das vezes, então acima de 90% das ocorrências, você terá uma simplificação baseada na ideia da simetria de funções, onde nós precisamos entender o que é uma função par e uma função ímpar. Eu destaco para você que uma função par é a função que obedece à definição onde f de menos t é igual a f de t. Okay? Enquanto que uma função ímpar ela obedece à definição f de menos t igual a menos f de t. Por causa de uma situação que nós vamos ver em instantes, nós precisamos destacar que quando a tua f de t for par, por causa das equações do AN e do BN, quando o f de t for par, você só vai ter que calcular o AN, e quando o f de t for ímpar, você só vai ter que calcular o BN. Por quê? Vamos já ver isso aqui. Mas antes, eu queria destacar para vocês que graficamente uma função ela é par se seu gráfico for simétrico em relação ao eixo vertical, enquanto que uma função será ímpar se seu gráfico for antissimétrico em relação ao eixo vertical. E aí eu queria aproveitar esse espaço, então, para tentar representar essa situação. Vou fazer um esboço de um gráfico que é até recorrente. Então, vamos imaginar aqui que nós temos os eixos, né? Então, aqui a gente busca representar f de t, aqui a gente busca representar o tempo. E vamos lá. Deixa eu tentar rascunhar esse gráfico aqui, ó. Bem, eu peço que vocês me deem um desconto para a questão do desenho. Contudo, eu quero que vocês observem, eu vou fazer aqui as marcações. Ó. Aqui é t sobre 2, então aqui é menos t sobre 2, e aqui é t. Eu acho que, apesar das limitações do meu desenho, mas eu acho que... vou marcar também a amplitude. Aqui seria menos A e aqui seria o valor de A. Então, apesar das limitações do desenho, eu acredito que você consegue enxergar que esse gráfico, em relação ao eixo vertical, que é o meu eixo Y, ele é o que? Simétrico, né? Teoricamente, se você pega esse gráfico e dobra ele em cima do eixo Y, você vai ver que o gráfico ele vai se sobrepor. Por isso que a gente diz que é simétrico. Agora, vamos tentar rascunhar a ideia do antissimétrico em relação ao eixo Y, né, que é o eixo vertical. Então, aqui nós temos o tempo, aqui nós temos a nossa função. Vamos tentar aqui rascunhar esse gráfico. Pronto. Então, vou tentar forçar aqui umas marcações. Ó, menos t,
aqui seria t. Aí aqui nós temos t dividido por 2, que seria metade do período, né? E aqui também menos t dividido por 2. Amplitude vou também chamar de A, e aqui embaixo de menos A. Então, para essa ilustração, eu acredito que você pode observar que em relação ao eixo vertical, esse gráfico é antissimétrico. Então, qual seria a ideia? Se você dobrasse o gráfico em cima do eixo Y, você ia perceber que, de fato, ele não iria se sobrepor. Ele ia ficar invertido na sobreposição, que seria a ideia da antissimetria, ok? Então, eu queria apenas ilustrar exatamente isso, a parte da simetria e antissimetria em relação a um eixo, tá? Lembrando que nos dois casos estamos falando do eixo vertical, que é o Y. Agora, eu queria, de fato, fundamentar aquela simplificação que nós fizemos anteriormente. Essa bem aqui, ó. A gente fez essa afirmativa de que se f de t for par, a gente só vai calcular o AN, e no caso dela ser ímpar, nós só vamos calcular o BN. Por quê? Por causa dessas perspectivas das funções ímpares e pares. Então, a gente pode observar como propriedade que o produto de duas funções pares também é uma função par, enquanto que o produto de duas funções ímpares também é uma função par. Contudo, o produto de uma função par com uma função ímpar, nesse caso aqui, será o quê? Uma função ímpar. Além disso, a gente também tem que a soma ou diferença de duas funções pares também é uma função par, enquanto que a soma ou diferença de duas funções ímpares também será uma função ímpar, e a soma ou diferença de uma função par com uma ímpar não é nem par nem ímpar. Então eu destaco que é baseado nessas propriedades, evidenciando que aqui nós temos o produto de duas funções, né? F de t e a cosseno, e no BN você tem f de t e a função seno. Então, com a perspectiva daquela propriedade, dentro aqui das equações do AN e do BN, nós vamos ter a simplificação que está na tela aqui com asterístico, ok? Destaco novamente que cosseno de x é uma função par e que seno de x é uma função ímpar. Eu fiz esse comentário na última aula que eu abordei desse assunto, ok? Também é interessante afirmar que a série de Fourier ela pode ser representada através da perspectiva complexa, então ela pode ser uma série de Fourier complexa, onde qualquer sinal periódico ele pode ser representado por uma série complexa finita. E aí aqui, no primeiro formato da equação da série de Fourier complexa, nós temos que f de t vai ser igual a C0, somatório de 1 até infinito, Cn que multiplica exponencial de Jn ômega 0t, mais C menos n exponencial de menos Jn ômega 0t. E, novamente, nós temos algumas constantes para calcular, né? C0, Cn e C menos n. E uma perspectiva para nós calcularmos essas constantes, esses coeficientes, é partindo da série Fourier trigonométrica. Então, C0 ele é equivalente a 0 sobre 2, Cn é equivalente a n, que multiplica, entre parênteses, né? AN menos JBN dividido por 2, e o C menos N será AN mais JBN dividido por 2. Percebam, então, que do Cn para o C menos N, o que muda é o sinal da parte imaginária. Professor, então, por esse caminho, eu preciso, primeiramente, achar a série de Fourier trigonométrica para achar complexa? Sim. Contudo, uma outra forma de se expressar a série de Fourier complexa é através dessa equação. Somatório de menos infinito até infinito, Cn, que multiplica exponencial de Jn ômega 0t. Onde Cn você vai calcular através da integral aqui, expressa, então 1 dividido pelo período, integral dentro de um período, dá f de t vezes exponencial de menos Jn ômega 0t dt. Contudo,
esse somatório de menos infinito até infinito, ele não está definido para o C0. Então você precisa, de fato, calcular o C0 através da expressão que eu coloquei aqui na tela, C0 igual a 1 sobre t, integral dentro de um período de f de t dt, e aí você acrescenta esse resultado ao teu somatório, ok? Também quis apresentar na aula de hoje um passo a passo para a aplicação da série de Fourier. 4 etapas que você repetidamente irá aplicar nos exercícios. Quais são elas? Escrever a excitação como série de Fourier. Então, é a ideia do teu sinal de entrada, né? Transformar o circuito do domínio do tempo para o domínio da frequência. Terceira etapa, determinar a resposta das componentes contínua e alternada na série de Fourier e depois somar as respostas contínuas e alternadas individuais usando o princípio da superposição. Ok? Na última aula eu cheguei até a fazer um exemplo sobre cálculo da série de Fourier, e na aula de hoje eu quis trazer um exemplo sobre transformada de Fourier. Ok? Então, no final da aula, nós vamos fazer um exercício sobre isso. Mas, revisando, transformada de Fourier é a representação de uma função o quê? Não periódica na forma de integrais e no domínio da frequência. Transformada direta de Fourier será o quê? Integral de menos infinito até infinito de f de t exponencial de menos j ômega 0t dt. E a transformada inversa vai ser 1 sobre 2π, integral de menos infinito até infinito, de f de ômega vezes exponencial de j ômega t de ômega. Então você tem um caminho de ida e de volta, né? Alguns comentários mais detalhados sobre a transformada de Fourier baseiam-se agora o quê? Na perspectiva de propriedades, né? Então, eu quero apresentar para vocês algumas situações que, quando você se deparar em um exercício, elas irão simplificar o teu exercício. A gente vai até ver isso no exemplo da aula de hoje. A propriedade da linearidade afirma que a transformada de Fourier de uma combinação linear de funções é a mesma que a combinação linear das transformadas das funções individuais. E isso está expresso aqui embaixo. Enquanto que a propriedade da escala de tempo nos diz que a expansão no tempo, então quando o módulo de A for maior que 1, corresponde à compressão de frequências, e a compressão do tempo, que é quando o módulo de A for menor do que 1, vai gerar o quê? Expansão da frequência. Então você diz que a transformada de Fourier de uma função AT vai ser igual a 1 dividido por módulo de A, f de ômega dividido por A, que é o que está representado na nossa equação. Próxima transformada, agora vamos falar de deslocamento no tempo. Então, se você tem uma função deslocada no tempo, qual é a ideia? A ideia é que esse atraso no domínio do tempo corresponde a um deslocamento de fase no domínio da frequência. Por isso que aparece esta componente exponencial que irá deslocar a fase da tua conversão direta do teu sinal. Agora, também precisamos falar do deslocamento de frequência, né? Então, um deslocamento de frequência no domínio da frequência adiciona um deslocamento de fase à função. Então, aqui é exatamente isso. Quando você tem o deslocamento de frequência para a tua f de t, e esse deslocamento de frequência está no domínio da frequência, o que vai acontecer aqui? Você vai adicionar o deslocamento de fase à função de tempo. Ok? Então, é exatamente isso que está acontecendo aqui na nossa equação. Diferenciação no tempo, então eu estou falando da derivada, né? A transformada da derivada da função é obtida multiplicando-se a transformada por j-ômega. Se a gente fala de derivada, né, precisamos falar de quê? Integral. A integração no tempo
traz a perspectiva de que a transformada da integral da função ela é obtida dividindo-se a transformada da função por j-ω e somando o resultado ao termo impulso que reflete a componente contínua f0. E isso está enunciado na equação aqui de baixo. Dualidade expressa a propriedade de simetria da transformada de Fourier, que era até a análise gráfica que estávamos fazendo, e a perspectiva aqui é a seguinte: se f de ω for a transformada de Fourier de f de t, então a transformada de Fourier de f de t, e perceba a notação aqui do f maiúsculo, será 2πf de menos ω. E por fim, a convolução, que no domínio do tempo é uma operação que necessita de um ferramental muito grande de cálculo, mas que no domínio da frequência, nós entendemos que a convolução no domínio do tempo corresponde à multiplicação no domínio da frequência. Então, aquilo que no domínio do tempo você precisaria de vários recursos matemáticos, no domínio da frequência, estamos lidando apenas com o quê? Com uma multiplicação. Acredito que o último comentário teórico da aula de hoje traz a ideia do teorema de Parseval, que afirma que a energia total liberada para um resistor de 1 ohm é igual à área total do quadrado formado abaixo de f de t, ou 1 dividido por 2π, vezes a área total do quadrado formado pela magnitude da transformada de Fourier de f de t. Então, essas duas perspectivas estão expressas, evidenciadas na equação aqui abaixo. Ok? Acredito que a gente tem agora recursos para fazer um exemplo, né? Então, encontre a transformada de Fourier para a função signum. O que é a função signum, galera? Vocês lembram? Eu vou tentar rascunhar aqui a ideia de que a nossa função signum ela tem esse formato. Ela é menos 1, né? Se a gente definir isso aqui sendo 1, aqui seria menos 1. Então, ela é menos 1 para valores de t negativo e ela será igual a 1 para valores de t o quê? Positivo, né? A gente também representa aqui a função signum por SGN, né? SGN de t. E de uma maneira resumida, qual é a ideia dessa função signum? É que, em relação ao módulo da função, em tempos negativos, essa função tem um módulo invertido, e em tempos positivos, a função tem um módulo positivo, né? Uma forma de escrever a função que é a nossa f de t aqui, pode ser representada através do quê? O que é isso que está na tela, galera? É a notação da função degrau. Eu posso escrever a função signo em função da função degrau. E aí eu estou exatamente fazendo isso aqui. Ok? E aí, olha só. Vocês conseguem lembrar como é a transformada de Fourier para o meu degrau? A transformada de Fourier para um degrau obedece essa definição aqui. E aí eu acredito que com isso a gente consegue encontrar então uma resposta para a transformada de Fourier da função signo, né, que eu defini em função do degrau. Como é que seria isso então? Transformada de Fourier da minha função signo vai ser
isso aqui e que nós já sabemos expressar, né? Vai ser então o quê? Vamos lá. Π, que multiplica o meu impulso, mais 1 dividido por J ômega, menos, aí como é que ficaria aqui, ó? Π, meu impulso agora em menos ômega, mais 1 dividido por menos J ômega. Isso aqui é igual a quê? É igual a 2 dividido por J ômega. Então está aqui a nossa transformada de Fourier para a função signo, ok? Olha só, gente. Uma outra forma de se escrever a função signo pode ser essa aqui, que também está em função do degrau. Então, menos 1 mais 2 vezes a função degrau. E aí, nesse caso, se nós aplicarmos a transformada de Fourier para cada um desses valores, nós vamos ter o quê? Menos 2π impulso mais 2 que multiplica, e aí a gente já viu quanto é a transformada de Fourier do degrau, que é exatamente isso aqui. E, novamente, nós chegamos no valor de 2 dividido por J ômega, o que valida até a nossa resolução anterior. Beleza? Novamente, eu destaco as referências do nosso curso e eu agradeço pelo seu tempo. Até a próxima aula. E aí, curtiu? Não esquece de se inscrever no nosso canal para ser notificado de mais vídeos como esse, hein? E se ficou com alguma dúvida, comenta aqui embaixo que a gente vai ter o maior prazer de te responder. É isso aí e até mais!